as nossas Bíblias, meus irmãos, no livro dos Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Atos, capítulo 9, versículo 31. Diz a palavra de Deus. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Ó Pai, como é bom estar mais uma vez neste dia na Tua presença, com esta responsabilidade e grande privilégio de entregar a Tua mensagem ao Teu povo. Unge-nos, Senhor, para que possamos falar aquilo que Te agrada. Trazer a Tua verdadeira mensagem ao Teu povo. Tem misericórdia daqueles que vão ouvir a Tua mensagem, para que, iluminados pelo Teu Santo Espírito, possam entendê-la. Em nome de Cristo é que nós te oramos, hoje e sempre. Amém. O que a Igreja de Cristo pode ter? O que é que ela tinha e continua tendo? De acordo com Lucas, o escritor do livro dos Atos, após a conversão de Paulo, e principalmente após a aceitação que ele teve por parte dos apóstolos, a igreja desfrutou um período curto, rápido, breve, de muita paz e de crescimento. A conversão do apóstolo Paulo foi um grande acontecimento naquele momento. E por causa da conversão do apóstolo Paulo, que era o grande perseguidor da igreja, a sua conversão contribuiu para esse pequeno tempo de paz e tranquilidade pelo qual a igreja passou. Mas como nós estamos dizendo, esta paz durou pouco tempo. Essa paz que Lucas afirma ter existido na igreja, de fato não foi duradoura. Serviu para que o povo de Deus tivesse um pequeno alívio, respirasse um pouco, para se reunirem, orarem
e juntos crescerem espiritualmente. No momento difícil da igreja, Deus deu este momento. Acalmou os vendavais da perseguição. Deus sempre, misericordiosamente, nos acode para que as tribulações, as dificuldades pelas quais nós passamos, não ultrapasse o limite das nossas forças. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo aproveitou muito bem, porque na verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, esse tempo de paz, não é comum. Porque, como a própria Bíblia nos adverte, o nosso grande inimigo está sempre nos arrodeando. Está sempre, o tempo todo, nos arrodeando. Então, nós não podemos desprezar as oportunidades. Assim como a igreja primitiva não desprezou esse pequeno tempo de paz, nós não devemos desprezar as oportunidades. Veja o que está acontecendo com a igreja nos dias de hoje. Há quanto tempo a paz? E nós nem sentimos porque nós nunca fomos afligidos. A não ser os nossos irmãos há mais de 50 anos atrás, lá em Juazeiro do Norte, e em alguns outros lugares do Brasil que sofreram grandes e terríveis perseguições, nós que estamos aqui, de fato, nenhum de nós tem história para contar de perseguição. E se a igreja não está sendo perseguida, é porque ela está em pecado. Ela está em falta. Ela não está cumprindo a sua obrigação. Ela não está amando como deve ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse que se nós amássemos a ele de verdade, o mundo nos odiava. E muitos de nós, desconhecendo a palavra de Deus por falta de leitura, estamos querendo a aprovação do mundo. Na sala de aula, nós queremos ter a aprovação do resto dos colegas. No trabalho, nós queremos ter aprovação. Em vez de nós estarmos procurando a aprovação de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos procurando a aprovação dos homens e assim caminhamos céleres para o abismo. Lucas acrescenta outras coisas que são muito valiosas. Eu quero chamar a atenção de todos que me ouvem nesta noite. É a edificação da igreja. A igreja precisa viver no temor do Senhor. E desejarem o conforto do Espírito Santo. Mas sabe o que acontece, meus irmãos?
nesses momentos de paz. A igreja, em sua maioria, tem se entregado ao luxo, tem se entregado ao conforto. Tem procurado gozar a vida deste mundo. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a não abusar da paz exterior. Ao não nos envolvermos com o conforto deste mundo, porque ele gera preguiça. É por isso que a Igreja Presbiteriana de Bairro Novo é uma igreja preguiçosa, para o meu gosto. Para o gosto de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando da Igreja Presbiteriana de Bairro Novo porque é dela que eu tenho que prestar contas a Deus. Deus me chamou para pastorear esta igreja. As outras são outros pastores que têm a responsabilidade de exortá-las. Eu não quero fugir à minha responsabilidade. É como se o nosso inimigo estivesse nos dando um descanso. E esse descanso que o nosso inimigo tem nos dado, é ele que tem saído ganhando. Porque nós não estamos trabalhando, nós estamos confortavelmente nos bancos da igreja, quando muito, porque muitos nem vêm para a igreja. No conforto do banco da igreja, ouvindo a mensagem e não colocando em prática. Meus irmãos, nós não podemos perder a oportunidade de progredir na piedade, de progredir espiritualmente, de crescer espiritualmente. Nós crescemos espiritualmente no campo de batalha, trabalhando, envolvido na luta pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste texto, nós encontramos uma descrição de como vivia a Igreja de Cristo nos seus primeiros dias. E nós devemos imitar a igreja primitiva. O nosso coração deve esquentar com o desejo de imitar a igreja primitiva. Devemos nos esforçar o máximo para agradar aquele que tanto cuida de nós, aquele que cuida do nosso caminho, tanto na guerra como na paz. Qual era a principal característica que nós encontramos nesta igreja, na igreja do primeiro século? Ela era uma igreja que andava com Deus. Era uma igreja que andava no Senhor. E quando a igreja anda no Senhor, ela obtém tesouros inesquecíveis que nós vamos apreciar agora. A igreja de Cristo pode ter tesouros inesquecíveis, como teve dos nossos dias, como teve a igreja primitiva.
o texto diz que ela tinha paz. Que paz é essa? A igreja tinha paz com Deus pela justificação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, ter paz com Deus. Essa é a primeira coisa que nós devemos buscar na vida. É a nossa consciência ter paz com Deus. Vejam o que diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos buscar a paz com Deus. E depois de, em Jesus Cristo, nós entrarmos na presença de Deus, passarmos a andar com Ele o tempo todo. Andar com o Senhor. Então, nós devemos ter a paz com Deus. Comunhão com Deus. Para que nós comecemos a andar com Deus. Quando nós começamos a andar com Deus, diz a palavra de Deus que nós damos o segundo passo. Nós passamos a ter a paz de Deus. Primeiro, paz com Deus. Depois de ter paz com Deus, ter comunhão com Deus, andar com Deus, nós passamos a ter a paz de Deus. João, capítulo 14, versículo 27. Nos diz claramente que nós só vamos ter a paz de Deus se antes tivermos paz com Deus, andarmos com Ele. Porque a paz de Deus excede todo o entendimento humano. Esta é a razão pela qual nós só vamos sentir a paz de Deus em nossas vidas depois de ter paz com Ele e começar a andar com Ele. Veja o que diz João capítulo 14, versículo 27. Prestem bem atenção. Vocês já ouviram esses versículos, talvez alguns de vocês tenham até decorado. Deixo-vos a paz. A minha paz, quer dizer, a paz de Deus, vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então prestem atenção. A igreja tinha paz porque ela andava com Deus. Ela tinha paz com Deus e ela tinha a paz de Deus. Quantos de nós temos andado com Deus? Ou primeiro, quantos de nós têm paz com Deus? Tem paz de consciência, tem tranquilidade, anda tranquilo, porque ler a palavra de Deus e está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Isso é ter paz com Deus. Depois disso, é que vem o segundo passo, ter a paz de Deus. Que Deus nos dá, que só Ele nos dá, porque ela excede todo o entendimento humano. A igreja primitiva, além de paz, e por causa da paz de Deus que ela tinha também edificação. O que significa a igreja ser edificada?
Qual o fundamento sobre o qual a igreja deve ser edificada? A igreja de Cristo. A igreja de Cristo é fundamentada nos profetas, nos apóstolos, e tem Jesus como a pedra principal nessa edificação. A chamada pedra angular, pedra de esquina. Veja o que o apóstolo Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular da igreja. Não é o que você quer, não é o que o conselho quer, não é o que o pastor quer, quem manda na igreja é nosso Senhor Jesus Cristo. É o que ele quer. Como a igreja que se edifica no fundamento, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A edificação da igreja que se fundamenta nos ensinamentos da Bíblia é uma igreja edificada com um ministério mútuo. O que significa um ministério mútuo? O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 5:11. Nós muitas vezes nos comportamos como os coitadinhos que sempre acham que precisam de ajuda. Sempre acham que precisam ser cuidados pelo pastor, pelos presbíteros, pelos outros. Veja o que a Bíblia nos ensina. 1 Tessalonicenses 5:11. Consolai-vos uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Nós não devemos esperar que o outro venha me consolar, que o outro venha me edificar. Eu devo procurar edificá-lo. Eu devo estar preocupado em orar com ele, em chamar ele para ler, ele ou ela, para ler a Bíblia junto comigo, orar comigo. É assim a edificação da igreja. É assim o ministério dos apóstolos e dos profetas. De manhã eu falei para os irmãos sobre os exercícios espirituais. A edificação da igreja faz parte do exercício da fé. A igreja só é edificada quando os seus membros exercitam a sua fé. Judas, capítulo 20. Vós, porém, aliás, Judas só tem um capítulo, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, nós devemos, meus irmãos, no fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como centro de tudo,
nos edificar mutuamente, edificar uns aos outros. Nos edificar quando estamos exercitando a nossa fé em Cristo. A igreja primitiva era uma igreja verdadeiramente cristã e ela tinha dinamismo. Ela caminhava. Ela sabia que estava nesse mundo para caminhar, não para ficar parada, não para alisar banco de igreja simplesmente, mas para trabalhar. Ela, a igreja, é peregrina, então ela caminha. A palavra de Deus diz que os pés daqueles que pertencem à igreja de Cristo são como os da corça, que não apenas andam, mas correm. E o simbolismo desse dinamismo da igreja está na Páscoa. É o simbolismo da saída de Israel do Egito na Páscoa. Então a igreja caminha. Ela não pode ficar parada. E ela não pode andar devagar. Ela precisa ter pressa. Veja o que diz o texto de Êxodo 12, 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. O apóstolo Paulo traduziu isto muito bem, comparando ao membro da Igreja de Cristo com o atleta que deve correr. E correr com foco em Cristo. Correr com alvo, com objetivo para alcançar o alvo. E um prêmio no final. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Isto é, corramos o tempo todo. Corramos a carreira que nos está proposta por Deus. A igreja não pode ficar parada. A igreja é consolada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele impulsiona, ele dá dinamismo, pressa à igreja para a realização da obra. A igreja tinha o conforto do Espírito Santo. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem o conforto do Espírito Santo. Por quê? Quando Cristo subiu aos céus, depois de cumprir o seu ministério aqui na terra, ele prometeu um consolador. Ele
prometeu à igreja o Espírito Santo. Se Cristo prometeu o Espírito Santo à igreja está com o Espírito Santo. A igreja de Cristo está com o Espírito Santo. O mundo, aqueles que não são de Cristo, só da boca para fora não conhecem. Aqueles que só conhecem Cristo da boca para fora, o seu coração não está cheio de Cristo, como aqueles que são do mundo, não conhecem o Espírito Santo. A igreja, sim. É o que nós aprendemos em João 14, 16 a 17. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Que formam o corpo de Cristo. É o Espírito Santo que nos assiste, meus irmãos. É o Espírito Santo que na hora que nós vamos orar, ele nos assiste, é o que a Bíblia nos ensina. Quando nós não somos assistidos pelo Espírito Santo, nós não sabemos orar. Porque é o Espírito Santo que nos ensina. É Ele que nos assiste neste momento de comunhão com Deus através da palavra. É Ele que assiste à igreja de Cristo. Então, meus irmãos, a igreja tinha paz. A igreja pode ter paz. Ter paz com Deus, ter a paz de Deus. A igreja tinha edificação, a igreja de Cristo continua tendo edificação. A igreja tinha dinamismo, não era parada. A igreja de Cristo continua tendo o Espírito Santo, portanto, tem dinamismo. A igreja de Cristo tem o conforto do Espírito Santo e ela tem crescimento. Crescimento espiritual e crescimento em número. Tanto crescimento espiritual como crescimento em número só tem valor se for produzido pelo Espírito Santo. Não com estratégias humanas. É pecado usar estratégias humanas para atrair pessoas à igreja. Porque é o Espírito Santo que faz isso. Esse é o trabalho do Espírito Santo. O nosso trabalho é testemunhar. É convidar para a igreja. É ser cordial com aqueles que chegam na igreja e não o visitante chegar e nem o nome vem para o pastor. Precisamos aprender a ser crente. A igreja é fermento. Ela não precisa ser grande para influenciar o mundo. É como um fermento em porção pequena, se ela é verdadeira, ela leveda a massa. Se nós somos boa semente, diz a palavra de Deus que a produção é muito alta.
Portanto, meus irmãos, concluindo, tudo isso, paz, edificação, dinamismo, conforto, crescimento, a igreja tem por quê? Porque ela é a igreja de Jesus Cristo. O que nós precisamos, a exemplo do que fala o texto, é aprender a andar no Senhor. É aprender a andar com o Senhor. De modo que Cristo seja tudo em nós. Que Cristo seja tudo em todos. Porque é Ele que abençoa a igreja. É Ele que faz a igreja crescer. É Ele que, de fato, faz a igreja ser produtiva. Portanto, o nosso convite, a nossa exortação à igreja presbiteriana em Bairro Novo, que sejamos um povo, que sejamos uma igreja que anda na presença de Deus. Que Ele nos abençoe, hoje e sempre.